Oi família, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. O estudo de hoje nos fala Mateus 20, dos versículos do 1 ao 16, onde fala dos trabalhadores na plantação de uva. No comecinho, né, Jesus contando essa parábola, ele fala que o fazendeiro, né, saiu da sua fazenda e foi em busca de trabalhadores. Encontrou logo pela manhã um pessoal e perguntou se eles estavam a fim de trabalhar, se eles gostariam de trabalhar na colheita, né, das uvas por 1 denário, que era o dinheiro da época, né? E eles concordaram e foram. E o dono dessa fazenda fez isso durante o dia todo, em vários horários diferentes. E aí no final do dia, por volta de umas 5 horas da tarde, ele saiu e ainda encontrou um pessoal e perguntou por que eles ainda estavam ali. Aí falou que eles responderam que ninguém tinha contratado e eles queriam trabalhar. E esse fazendeiro pediu para eles irem lá na colheita. E assim fizeram, foram na colheita. E na hora do pagamento, o dono da fazenda pediu pro encarregado pagar a todos igualmente, mas que começasse dos últimos, que chegaram por últimos e trabalharam menos, vamos dizer assim, e depois dos últimos aos primeiros. E lógico, né, que lendo aqui a gente vê que os primeiros ficaram bravos, não gostaram porque trabalharam mais, ficaram mais tempo ao sol, né, e ganharam o mesmo que trabalhou pouco e no final da tarde. E aí esses trabalhadores que foram, né, no comecinho, foram perguntar pro patrão por quê, né? Se eles mereciam menos, por que eles ganharam todos por igual? E o fazendeiro respondeu, né, que a generosidade dele, foi a generosidade dele. E aí, por fim, se a gente for ver, ele, ao entender, às vezes foi meio grosseiro, que ele falou assim, que o dinheiro é dele e a bondade é dele, que ele faria, né, o que fosse de agrado dele, né? E os outros que não gostaram, como se diz, paciência, né? E aí eu, lendo, né, e estudando, é assim com Deus, né? É assim com Deus. Não sei se vocês já se pegaram, né, falando, nossa, eu trabalho tanto, eu faço tanto, e eu não tenho a graça, eu não tenho o milagre, nada acontece, e aí fulano, e que faz, e que não faz nada, e que só tá ali, não é tão devoto, e ele recebe muito mais do que eu. Não sei se vocês já aconteceu isso com vocês. Mas, Deus é assim, é a bondade de Deus, né? E aí eu me pego a fazer uma pergunta, né? Qual o tamanho da sua generosidade? O que vocês estariam dispostos, né, a fazer? Qual seria a sua atitude se você pudesse ou a fazer pelo próximo? E é difícil, né? A gente se colocar no lugar do outro e, né, no caso aqui do fazendeiro, né? Vocês pagariam igualmente todos os funcionários? Ou vocês valorizariam mais uns do que os outros? Pagaria menos aqueles que chegaram por último e valorizaria mais aqueles que foram contratados primeiro? E aí o que eu vejo, né, nessa parábola, né, nessa passagem, que Jesus nos ensina sobre o reino de Deus, né? Que Deus não se trata de merecimento ou tempo de serviço, mas sim a graça dele, né? Ele oferece a salvação a todos nós, a todos aqueles que estão dispostos a segui-lo,
Ele nos dá a salvação e nos dá a graça independente da nossa história, né? Ele já sabe da nossa história desde que nascemos, né? E isso nos desafia, né, a nossa mentalidade. Que às vezes a gente compara, né? Fala, nossa, mas fulano fez isso, fez aquilo outro, e ele vai merecer essa graça, ele vai ter a mesma salvação do que eu. Então, essa parábola nos ensina a ser humilde, né? Que a salvação é um presente de Deus pra gente, né? Agora, se você puder fechar seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, te agradeço por mais esse estudo, por estar aqui mais uma vez na companhia de todos para espalhar a sua palavra. Senhor, conduza o nosso coração a ser humilde, a ser benevolente, a saber reconhecer e a estar no lugar do outro. E para a gente ter a consciência, Senhor, de que todos nós merecemos a salvação. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui nesse momento, vendo este vídeo, vendo a sua palavra. Que o Senhor abençoe a semana de cada um, que o Senhor dê sabedoria para a gente ter a humildade e seguir o seu caminho. Em nome do Senhor Jesus, amém.